boa noite. Quando vemos alguém pedindo dinheiro para comprar comida ou remédio, por exemplo, bate aquela dúvida em dar ou não dar esmolas. E este é o assunto do Câmara Debate desta noite. Os meus convidados são o secretário de Cidadania e Assistência Social, Wilson Liu. Boa noite. Boa noite. Também do setor de abordagem do Centro POP, Marcos Pires. Boa noite. Boa noite. E ainda a assistente social do Centro POP, Raquel Lima. Boa noite. Boa noite. Bom, antes da gente falar então das ações que estão acontecendo aqui em Passo Fundo, eu quero iniciar o debate de hoje conhecendo a opinião de vocês enquanto cidadãos, independente, dessa referência na assistência social. Quando alguém pede o dinheiro, qual é a reação de vocês? Vocês dão ou não dão esmolas? Secretário. Quando eu penso com o coração, eu tenho a tendência de dar, mas logo eu penso com a razão e a razão me diz não, sob hipótese nenhuma. Então, eu não vejo como um bom caminho a esmola em nenhum momento. Então, muitas vezes o que eu tenho feito como cidadão quando a pessoa me aborda, quando eu posso, menos que eu esteja no trânsito, mas se eu estou a pé e sou abordado, eu paro e converso e tento ver o que essa pessoa precisa e como eu poderia ajudar essa pessoa sem dar esmola, porque se eu der esmola eu fixo ela aí para ela voltar ou para ela permanecer aí e logo eu vou ser vítima dessa fixação que eu fiz dessa pessoa. Então por isso eu não posso ver a esmola como um bom caminho, embora se eu pense só com o coração eu deveria dizer sim, tem que dar e deveria estimular, mas como cidadão não dou. Marcos. Bom, eu como cidadão e ser humano também sinto esse sentimento em um primeiro momento de dar. Mas hoje, como um agente público que trabalha com isso há algum tempo, e a gente vendo o resultado disso, não dou. Quando eu sou abordado, e não é poucas as vezes, e a maioria já me conhece, quando eles chegam eu já oferto, olha, apareça lá no Centro POP, vai lá para a gente conversar. Então, mas como ser humano, a gente sempre fica, naquele sentimento, será que devo, será que não devo? Mas também a gente sabe para que algumas coisas, essa doação, não são para coisas boas. Então, hoje não faço mais isso. Raquel. Minha opinião, tanto pessoal quanto profissionalmente, também é não à esmola. Por quê? Claro que a gente se sensibiliza com a questão, com o pedido, principalmente quando envolve criança. Mas a gente sempre pensa nos prejuízos que essa esmola vai causar, principalmente dela não chegar a um serviço público que pode lhe atender a sua demanda. Então, não à esmola. Uhum. O que leva essas pessoas às ruas? Seria realmente esse incentivo da vida através da esmola ou a diferença, a desigualdade social que a gente vive hoje em dia? A desigualdade social, com certeza, ela é uma grande, principal responsável, né? Mas junto com ela tem o conflito familiar, a dependência, as substâncias psicoativas, a violência em casa, o abandono, uma série de situações, né? Cada caso é cada situação, você vai olhar, vai conhecer, tem um contexto gigante por trás, então é uma série de situações. A desigualdade social com certeza influencia muito para que a pessoa acaba parando em situação de rua ou resultando numa situação de rua. Uhum. Na minha experiência de vida, eu fui 25 anos, fui padre aqui em Passo Fundo. Desses 25 anos, trabalhei 23 anos em Passo Fundo como padre. E antes disso, já trabalhava nas vilas como formando, ainda estudante de teologia, antes disso como estudante de filosofia e antes disso ainda como ensino médio. O bairro Jabuticabal, por exemplo, lá na década de 80, no início da década de 80, tinha meia dúzia de casinha, tinha rede de alta tensão por cima, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada naquele bairro. E nós estava eu, o Daniel, o João Carlos Tedesco, que hoje é doutor da universidade, o Daniel é doutor na URI, o Renato Nunes é doutor no Paraná, o Hélio Eiler é padre, o Egon Schuster é padre lá no Maranhão. Então nós trabalhávamos lá e ajudando esse pessoal a buscar e a trabalhar. Então a gente sempre teve essa busca. E uma das coisas é certa, a desigualdade social, quanto mais nós
trabalharmos e criarmos situações para que o fosso social aumente mais, nós vamos ter problema de pessoas que vão pedir. Agora, essas pessoas que vão pedir, uma coisa é você, bom, então tá bom, você está com fome, eu te dou comida. Resolveu o teu problema? Não. Amanhã tu vai estar aí pedir de novo. Se eu olhar na minha vida, lá dos 25 anos como padre, e muito traquejo no texto sagrado, o texto sagrado diz assim, que Jesus lá pelas tantas, ele viu uma multidão com fome. E aí ele conta o texto sagrado que ele reuniu e fez o povo se organizar no chão e realizou o milagre da multiplicação dos pães. E no dia seguinte, ele estava nessa mesma região e aquele povo todo estava lá de novo. E ele olhou para todos e desafiou, olhou no fundo dos olhos e disse, escuta aqui, pessoal, vocês estão aqui porque vocês entenderam o que aconteceu ontem ou porque vocês querem passar bem de novo, querem comer de novo e ficar na moleza? Então, a gente já vê, eles, se é para isso, nada feito. Quer dizer, o que aconteceu ontem é uma amostra grátis de que é possível a gente se organizar e buscar. E aí a Raquel estava colocando. E ao longo desse período, quantas e quantas experiências, e especialmente o Marcos, que trabalha na rua todos os dias, poderia passar aqui a noite inteira nos contando casos de pessoas, eu estou na rua porque tive uma desilusão amorosa. Eu tive muitas pessoas, eu morei ali na Igreja Matriz Conceição durante 5, 6 anos, e aí tinha praça na frente aí, e a praça era famosa, e nós dávamos comida para o pessoal quando a gente era estudante ali. E a gente sempre contava, me lembro de um camarada sempre, ele era motorista, um caminhoneiro, mas de primeiríssima qualidade, viajou o tempo todo, e lá pelas tantas a família dele ruiu, e aí ele se desiludiu, aí ele começou a afogar as mágoas, aí ele perdeu a carteira, teve que parar de viajar, a família botou correr, e ele adotou a rua como sua vida. E assim, outros, hoje temos a situação, naquela época não tínhamos ainda tão forte os psicoativos, mas tínhamos. A compreensão que tinha ainda na época era de dar esmola. O Estado ainda não tinha compreensão, não se tinha clareza ainda. Eu estou falando desse período 83, 84, 85, 86, 87, 88 tivemos a nova Constituição que muda o paradigma onde o outro ser um objeto de caridade ou de benesses, ele passou a ser um sujeito de direito. Mas até então, as pessoas que necessitavam eram um objeto de caridade. Isso eu posso fazer, portanto, eu sou o sujeito que posso fazer a caridade, vou fazer a caridade. Incentiva isso, também, ajudar o mas próximo. O cidadão também, bom, como cidadão, ele é um ser humano, eu tenho, ele não tem, eu vou dar. Mas ele é um objeto. Agora, a Constituição de 88, ela mudou isso radicalmente. Ele não é mais um objeto de necessidade, de benesses minhas ou tuas, mas ele é um sujeito de direito. Portanto, não cabe mais construir política assistencialista, embora nós sempre vamos precisar dessa política, mas precisamos política pública emancipatória para ele. E isso não é fácil. Aí eu trabalho, a Raquel hoje no Centro Pop, ela está lá como assistente social e todo dia tentando chavecar aquele povo que está na rua para tentar verificar a possibilidade de eles não fazer da rua o seu projeto de vida, mas reconstruir um outro projeto de vida. E esse passa pelo reconstruir relacionamentos. Não é só possibilidades econômicas ou sociais, mas são relacionamentos humanos, são relacionamentos familiares, são relacionamentos amorosos, por que não dizer? Porque a pessoa que não se sente amada em momento nenhum, ela também não se sente capaz de amar. E aí ela automaticamente, ela mesma se considera como uma pessoa inútil. E aí se ela ganhar uma comidinha aqui, uma roupinha ali, um calçadinho ali, ela está no lucro, porque ela é uma inútil. Então esse processo que precisa verificar, isso não é fácil. A prática da esmola ela é prejudicial ao acesso à cidadania, né? Isso nós conversamos no dia a dia no nosso trabalho. O que acontece? Principalmente no Centro Pop. Nós temos um grupo de pessoas, um número expressivo de pessoas em situação de rua que não acessam o nosso serviço. Por quê? Porque eles têm a alimentação, a população dá,
Então, eles não vão até o Centro Pop, eles não vão até a casa de passagem fazer a alimentação que o poder público oferece, porque para isso, essa pessoa precisa passar pelo atendimento técnico, é preciso seguir alguns encaminhamentos com o intuito de superar a sua situação de rua. Então, é muito mais cômodo, infelizmente, receber o alimento do restaurante, da lancheria, da pessoa que passa ali do lado e se sensibiliza, receber o trocado e trocar pela bebida. Então é um ciclo que nunca rompe. Nós, enquanto Centro Pop, principalmente a abordagem social, a abordagem praticamente todos os dias passa por esses grupos, né? E sensibiliza na esperança que eles cheguem até o nosso serviço. Mas eles não conseguem romper essa situação da esmola, do assistencialismo. E o nosso serviço, que é um serviço de direito, que a ideia é superar tudo isso, também não consegue superar. Então, muitas vezes a caridade e a esmola acaba sendo mais forte. Exige um esforço muito maior do poder público de superação disso. As pessoas acabam fazendo isso na melhor das hipóteses, porém prejudicando essas pessoas e, claro, o serviço como um todo. E nós temos, em Passo Fundo, nós temos alguns espaços que são crônicos, porque se tornam fontes arrecadatórias. E por isso as pessoas, elas não querem sair dali e também não acessam o serviço, porque daí elas vão ter que abdicar. Eu tive uma experiência, fui na missa na catedral, um sábado, eu, minha sogra e minha esposa fomos à missa. E quando nós íamos saindo, uma pessoa disse assim, olha ali a situação daquele senhor e ninguém faz nada, a prefeitura não faz nada. E eu fui e abracei aquela senhora, eu conheci ela, chamei ela pelo nome e digo, senhora, fiquei abraçado nela, digo, dá uma olhadinha, porque eu sabia que o Marcos já tinha me apresentado, já está na lista de atendimento, já tem uma ficha enorme. E daí eu disse para ela, fica olhando. Daí passou uma senhora, 5, viu? Ali outro, 2, viu? Outro, 3, viu? Outro 50 centavos, viu? E num curto espaço de tempo, questão de nem meia hora, essa pessoa arrecadou 50 pila. Quanto dinheiro, né, no fim do dia? Daí eu perguntei para ela, digo, a senhora acha que essa pessoa vai querer sair dali? Enquanto tiver a fonte arrecadadora? Assim nós temos, a catedral é um ponto crônico, Praça Tamandaré é um ponto crônico, porque a passagem para o Hospital São Vicente vem muita gente de fora e sente piedade, porque às vezes nos municípios pequenos não se deparam com essa situação. Nós temos junto à Praça do Hospital de Clínicas, é um ponto crônico, nas regiões, nas imediações da rodoviária, o quiosque da leitura e tal, são pontos crônicos, são passagem. Aí no Largo da Prefeitura, ali é um entroncamento, é bastante gente. Então, na medida que a população vai alimentando e vai alimentando a fonte de renda, a pessoa vai permanecendo. E para ela sair dali, tem que romper isso. E a gente não está fazendo uma crítica a quem dá a esmola, não. Mas só estamos refletindo para dizer que com isso a política pública demora muito mais para avançar do que ela precisaria demorar, do que ela deveria demorar. Claro, enquanto a política pública não chega para todos, nós temos que fazer ações intermediárias que às vezes passam pelo assistencialismo. Por isso nós temos a casa de passagem. Só esse ano já rompemos a barreira dos 22 mil refeições. 22 mil refeições. Este ano. Imagine quem está nos acompanhando. Se de repente agora, o prefeito diz, eu não vou mais gastar dinheiro do município com isso. Ele pode fazer isso, porque isso é recurso do município. O que viraria Passo Fundo? Se nós parássemos com o Centro Pop, onde as pessoas têm endereço social, onde elas podem tomar banho, onde elas podem descansar, onde elas podem lavar suas roupas, onde podem guardar suas tarecamas, onde tem alguém que acolhe elas como gente, como ser humano, tem uma assistente social que trata elas como ser humano e tenta construir em cima desse pingo de ser humano que está aí, tem uma abordagem que junta quando a pessoa está com perdão, está com xixi, está com cocô, está vomitada, está alcoolizada, está sob efeito de droga, está espancada, está expulsa de casa, o pessoal jogou combustível em cima para tacar fogo, e aí a pessoa tem que... Nós cansamos de receber no Centro Pop, de manhã as pessoas dizem, eu tenho que descansar, porque a noite foi cansativa. Cansativa do quê?
E aí o pessoal diz, ó, a gente acha uma marquise, deita com ela e fecha um olho e deixa o outro aberto, dali uma hora e pouco, vou para outra marquise, fecho um olho, deixo o outro aberto, porque a gente pode apanhar, a gente pode levar água, quando é só água, ainda é muito Marcos, você então que trabalha nesse setor de abordagem, como é feita essa abordagem, como é feito esse serviço, de que forma vocês chegam então nessas pessoas? Como o secretário estava nos mencionando, existem já alguns pontos, né, específicos, mas como é feito então esse trabalho? Explica pra gente. Ok. Eu costumo dizer que o serviço de abordagem ele é bem extenso. A própria tipificação dele diz assim, nós trabalhamos desde da criança ao idoso, em todos os lugares da cidade. Em todos os lugares, baixo de ponte, rodoviárias, terrenos baldios, entroncamentos, trevos, é extensivo, né? Habitações abandonadas. Isso, tudo isso aí são os nossos, né, focos de trabalho. Mas eu quero chegar daí assim, falar na questão de como nós chegamos no indivíduo. Em primeiro lugar, você tem que ganhar a confiança dele. Né? Ganhar a confiança dele, você tem que ter um trato diferenciado com aquele cidadão, que a gente chama assim, no começo ele não é nem um cidadão, é um sujeito mesmo. Porque muitas vezes não tem nem documentação, não tem identificação, não tem nada. Então, um sujeito, ele passa a ser um cidadão, de fato, quando nós conseguimos ter essa confiança dele, chegar nele, encaminhar para todos os serviços, né, que começa junto ao Centro Pop, aí sim ele passa a ser um cidadão de fato, né? Mas primeiro de tudo é a maneira como tu chega nele, porque é uma pessoa que já está fragilizada, já está destruída, já está de todas as formas, né? Como o secretário falou muitas vezes, a condição de higiene dele é horrível, que nenhum ser humano deveria estar assim. Querendo dar conselho, elogios assim, pejorativos, isso depende. Então eles têm que chegar, tem que se agachar, tem que sentar no chão, tem que ouvir. Às vezes eles dizem, tem uma casa para me oferecer, senão te manda daqui. Tem um din-din para me oferecer, senão vaza. Ele fica. Né? Então a gente muitas vezes não é num primeiro momento que nós conseguimos fazer essa abordagem, né? Tem casos que a gente leva até mês para a pessoa realmente daí chegar e ela própria chegar e dizer, olha, cara, eu não aguento mais, eu preciso que você me ajude. Daí a gente diz assim, não estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para te encaminhar para a tua cidadania. Porque geralmente eles têm essa coisa, me ajudou, a Raquel me ajudou, o secretário me ajudou. Nós fazemos o nosso trabalho. É que eles estão veem a ajuda como outra forma. A ajuda para eles é o dinheiro, é a comida. Entende? Não é essa ajuda que vocês estão querendo oferecer. Exatamente. Né? Então isso aí é bem assim, tem que ter paciência, tem que ter calma, né? E depois, quando chega lá no POP, aí a assistência social vai ter que ter mais paciência ainda, que é para ouvir toda a história dele, né? Para depois fazer os encaminhamentos. Porque no primeiro momento ele chega contando historinha para ela. Para tentar levar uma vantagem. Exatamente. Primeiro momento. Isso faz parte, né? E aí como que ela vai filtrar, né, Raquel? Pois é, como é esse diálogo? Então, ele chega ao Centro Pop, ele passa pelo acolhimento técnico, onde a gente começa a conhecer um pouquinho da história de vida, faz uma entrevista, tenta conhecer um pouquinho sobre os vínculos familiares. Normalmente os vínculos estão rompidos, ele já não se dá mais com ninguém, já não tem um contato de familiar nenhum. A rede de amizade também já não existe. Normalmente está sem nenhum documento civil. Ele chega do zero, né? Precisando recomeçar. E aí se começa então. Faz o acolhimento, tenta iniciar um processo de vinculação, porque como o Marcos disse, eles não vão chegar para uma pessoa estranha, mesmo sendo uma profissional, e abrir a sua vida. Vai ao longo de alguns atendimentos, até eles se sentirem confiantes para poder, então, contar realmente o que está acontecendo, o que já passaram. Muitas vezes eles chegam no primeiro momento, eu não tenho nenhuma dependência, eu não uso álcool, eu não uso droga, e você, ao longo da história dos atendimentos, vai vendo que sim. Então, você começa. É dependente a alguma substância? Encaminhamento para o CAPS-AD, CAPS álcool e droga, para fazer um acompanhamento. Documentação civil? Não tem? Faz o encaminhamento.
Enfim, dependendo a história, as saúde, demandas, tuberculose e outras isso, encaminhamentos coisas, à Secretaria de Saúde, né, ao emprego também, a gente é solicitado muito para que a gente auxilie a fazer currículos, para eles precisam uma renda, né, para recomeçar. Então, depende muito da necessidade de cada sujeito, da demanda. A gente vai traçando alguns objetivos, porque a ideia é construir um projeto de vida diferente. É voltar para casa, é sair da rua, é conseguir um trabalho, é conseguir andar com as próprias pernas. Porque não é uma ajuda. Ajuda, né, acaba tendo ali, né, nesse círculo vicioso. A ideia é acesso aos direitos. Então, é isso. Para isso que existem todos os serviços que a Secretaria de Cidadania e Assistência Social oferece e principalmente o Centro POP que atende esse público. Para isso, às vezes, a abordagem, tem casos que tem mais de uma centena de abordagens até a pessoa aderir. Nós temos registrado isso. Às vezes ela precisa 10, 12, 15 atendimentos e não evoluiu nada. Dali a pouco conseguiu evoluir para um documento, dali a pouco do documento, daí começa a ter um pequeno objetivo. E aí se foca nesse pequeno objetivo, e sempre retomando para ver. A gente vai conhecer, então, algumas dessas histórias que marcaram, então, a vida profissional dos meus convidados no próximo bloco. Nós já voltamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Câmara Debate desta noite está de volta e hoje nós estamos tratando das esmolas. Dar ou não dar dinheiro? Será que isso realmente incentiva a permanência dessas pessoas nas ruas? No bloco anterior, então, a gente conheceu um pouquinho mais sobre o trabalho de cidadania e assistência social aqui do município e nesse bloco, então, nós vamos iniciar conhecendo algumas histórias que marcaram, então, a vida profissional dos meus convidados. Eu estou recebendo, então, o secretário de Cidadania e Assistência Social, Wilson Nil, o representante do setor de abordagem do Centro POP, Marcos Pires, e também a assistente social do Centro POP, Raquel Lima. Marcos, inicio então contigo, já que é responsável pelo setor de abordagem. Qual ou quais as histórias mais te marcaram? Bom, nesses 5 anos que eu trabalho lá, teve duas histórias que comoveram bastante, né? Nós tivemos um caso que foi bem complicado, de um senhor que vivia pela cidade, no centro da cidade. Então nós abordamos várias vezes ele, toda a equipe abordava diuturnamente ele, e ele era uma pessoa que demonstrava assim uma rejeição muito grande, né? Então a gente levou um bom tempo para conseguir fazer o acolhimento assim a contento e conversar com ele, de formas que depois de muita conversa, nós não sabíamos o nome dele. Ele era conhecido por aí como Marcelino, porque ele dizia que era o rei das águas, e aí ele dizia que era Marcelino Ramos, o rei das águas. Marcelino, o rei das águas. E aí nós começamos a trabalhar nele, um homem aparentemente assim, jovem, né? Um senhor assim de pouca idade, mas ele não tinha muito parada, ele ficava em qualquer canto da cidade, ele se movimentava vários cantos. E tinha períodos que ele sumia 10, 15, 20 dias da cidade, das vistas de todo mundo, né? E perguntavam pra gente, cadê aquele senhorzinho? Cadê aquele senhorzinho? Ele muito calmo, assim, muito tranquilo, nunca foi agressivo. E nós começamos a trabalhar nele, começamos a trabalhar com ele e chegamos a um final que eu digo assim, feliz pelo fato que a gente conseguiu fazer um trabalho importante e que ele saiu da rua. Né? Passamos com o Ministério Público, com a saúde, né, mental, e conseguimos fazer a documentação dele com um nome, né, um registro tardio, porque não se descobriu o nome dele verdadeiro. Tiramos
as digitais dele, levamos eles até o ponto do setor de identificação. Foi coletadas as digitais deles por 2 vezes, inconsistente no Rio Grande do Sul, não apareceu esse cidadão. Foi feita a documentação dele, conseguimos um benefício para ele, ele foi inserido no CISREG, na rede, né? Então esse foi um caso que foi muito assim demorado, exaustivo, mas que teve um bom resultado. Hoje ele está bem, fisicamente, de saúde, e está numa clínica internado, né? Então esse foi um caso assim que foi batalhado de uma forma bem árdua, mas que tivemos um final dele bem feliz, né? Uhum. Um outro caso também é um cidadão que morava lá nos encontrávamos sempre lá pela região da Vera Cruz, na Praça da Vera Cruz. E eu não vou dar o nome dele para preservar. Ele também, a situação dele era bem complicada, tinha sido um empresário, um microempresário, e por conta de alguns desajustes na vida dele, ele se jogou completamente, né, na rua, ao alcoolismo, sofreu um acidente, teve uma das pernas que ficou com problema, e esse foi um caso também que nós batalhamos muito em cima dele. Também um homem que tinha uma certa cultura, conhecimento, mas não conseguia se desvencilhar de um passado que ele teve, amoroso, vamos por assim. E ali nós começamos a batalhar, e foi um outro caso que também tivemos sucesso, graças a Deus, ao serviço, também vinculamos eles ao serviço, todo o serviço da rede, e ele também daí primeiramente foi internado no Bezerra para tratar da sua dependência, saiu do Bezerra, ele foi para o Solar, me ajude, secretário, por favor, aquele aqui fora, aqui na... Sol Nascente? 135 ali, não 53. Cristo Rei. E ali, quando ele estava já internado lá, que já estava bem melhor já, uma outra pessoa, porque a primeira coisa que tu nota na pessoa, quando ela consegue largar do vício, é o semblante, é a cor, é a pele, é os olhos. Ela muda completamente. Volta a ser, eu digo assim, um ser humano novamente. E aí nós conseguimos entrar em contato com o familiar dele, ele foi acolhido e, graças a Deus, segue vida tranquilo. Tivemos também, dentro desse período também, um casal que os dois da rua se conheceram, também passaram por todo esse processo de todos os serviços da assistência social, da saúde, e hoje são casados. É uma vitória para vocês. É uma vitória. Uhum. Então foram 3 casos assim que para nós, como serviço, como trabalho, como servidor e como seres humanos, não tem preço. Nós temos muitos casos e nem todos o uso de substância está ligados, né? Um caso recente que nos acometeu, pai e filho inclusive de 4 anos de idade, moravam numa cidade grande do estado e perderam tudo para uma facção criminosa. Tiveram que sair da noite para o dia da sua cidade, da sua casa, do seu emprego, vieram para Passo Fundo na esperança de encontrar alguns familiares, o que não aconteceu. O Centropop fez o acolhimento, pai e filho ficaram na casa de passagem por alguns dias, comunicamos o conselho tutelar, né, uma vez que tinha uma criança nesse espaço. A mãe dessa criança já tinha abandonado a família quando ele recém-nasceu. E o Centropop auxiliou no acesso à documentação, porque nessa saída repentina também perderam tudo, né? Nesse conforto durante esses dias, na busca pelos familiares e também auxiliando com passagem para seguir a viagem, porque eles possuem familiares somente em São Paulo. São Paulo a gente não consegue auxiliar, porque o valor da passagem é muito alto, mas entre os municípios a gente se ajuda muito, né, conseguindo com que ele prosseguisse a viagem. Então agora eles estão mais próximos desses familiares em São Paulo, mas foi algo que chamou muito a atenção, porque envolve uma criança, né, envolve toda uma mudança de vida, enfim, uma situação bem delicada. E um segundo caso que mostra a importância do vínculo entre os serviços, entre os profissionais, de um caso que eu e o Marcos fizemos a abordagem, fizemos uma busca ativa na praça, um senhor que estava esperando o pessoal da abordagem, que estava deitado na praça há 2, 3 dias, não conseguia levantar,
não tinha força, tinha muita dor, estava todo inchado. E diz que rezava, pedia a Deus para que a abordagem aparecesse lá, pedindo socorro para ser internado. E daí prontamente a gente encaminhou até o CAPS, a gente acompanhou ele, a gente levou ao hospital municipal e no dia seguinte também ele já conseguiu internação e hoje já está muito melhor. Então são situações que nos fazem ir para casa, né, mais leves, mais aliviados, assim, mais tranquilos. Porque vocês devem realmente, depois de um dia envolvidos com histórias tão diferentes, ir para casa e ficar, né, martelando aquilo. Como que eu posso fazer? Como é que... Porque não tem como separar. Terminou meu expediente, pronto, agora eu vou para casa. Não, isso da gente está lidando com vidas, né? Então leva também para casa muito disso. A gente tenta se colocar no lugar enquanto tá ali com a pessoa e a ideia seria, né? Conseguir levar a nossa vida e deixar todas aquelas histórias, mas isso é impossível, né? A gente faz um esforço, a gente vai para casa com com as tristezas, com as alegrias, com as dificuldades, né? Com as histórias dos outros. Emocional, muito bem. Até porque, secretário, só para complementar aqui, essa questão de você ir para casa e ficar digerindo, né, essa questão quando ela é frutífera e quando ela é infrutífera, que muitas vezes também a gente tem essas decepções, né, na maioria das vezes nós temos essa... Então tem que ser tratada com muito... Hoje eu digo que eu já estou vacinado com isso, mas eu levei muito problema para casa de eu perder o sono à noite, de ficar pensando onde é que está o sujeito, o que será que está acontecendo, né? A gente tem isso daí também, porque a gente é ser humano, então a gente tem esse sentimento. Mas, após nosso trabalho durante o dia, da equipe toda, nós temos a equipe que trabalha à noite. Nós temos uma equipe que trabalha à noite. São dois colegas, o Tony e o Adroaldo Orestes Canabá, que eles dão seguimento a isso, né? Eles dão seguimento a isso. Então, eu digo são os anjos da noite, né? Eles dão seguimento a esse trabalho. Aquele que se encontra, que recebe um comunicado, olha, tem aqui um cidadão, um sujeito, está caído, papapá, lá vão os nossos colegas, né? São dois, um trabalha uma noite, o outro trabalha na outra. Tem um telefone de contato, sim, plantão, já vamos aproveitar então para passar esse número. Então eles são assim, ó, também os nossos anjos da noite, como eu costumo dizer, né? E fazem também esse trabalho abnegado. São dois, eu não considero mais eles colegas, são meus amigos, né? Que a gente já está, um chegando recentemente, tem meses, mas o outro nós estamos já há bastante tempo, então a gente só no conversar, a gente fica em contato, né? O secretário também participa muito disso. Às vezes aparece lá alguma coisa, ele já manda para abordagem, já deu o retorno, né? Então a gente está sempre meio que não desliga um pouco até uma certa hora, né? Mas é muito importante isso aí, porque dá continuidade ao trabalho, né? Isso é interessante. Sim, pois não. O telefone nosso, então, ele é 9193 9597, né? É o telefone da abordagem social esse. Certo. Esse daí é atendido durante a noite pelo Adroaldo ou o Tony, né? E durante o dia daí ele fica comigo, né? Secretário. Eu só queria abordar, Paula, uma questão, essa última questão que você levanta, que para nós ela é uma questão central. Porque, pelo que o telespectador acompanhou até agora, deve estar se imaginando, puxa, mas se fosse eu fazendo o trabalho desse pessoal aqui, como é que eu ficaria à noite? Então, quem cuida de quem cuida? Essa é a grande questão que tu acaba levantando. E nós, enquanto secretaria, a gente sempre conversa com a Elenir Chapuis, que é a secretária adjunta hoje, e esse trabalho está dentro da coordenadoria dela, de nós buscar, junto ao Ministério Público também, que sempre está junto, às vezes cobrando, às vezes tensionando, às vezes ajudando, às vezes indicando o caminho, quer dizer, de nós fazermos permanentemente a formação, esse trabalho, para que as pessoas que estão lá na ponta todos os dias consigam criar esse distanciamento necessário, que é um exercício que não é fácil. Então, o cuidado de quem cuida, esta é uma tarefa. Isso é para nós na assistência social, isso é para quem está na saúde e está para quem está na educação, e que são as três políticas que são quase que como se fossem trigêmeas, elas têm o mesmo DNA e o nosso público é praticamente o mesmo, né? E que a gente precisa se ajudar e ir se fortalecendo, porque isso que o Marcos diz, eu levei 3, 4 anos para me acostumar, eu estou há 30 anos nisso e às vezes ainda à noite
eu perco sono, eu acordo e normalmente eu sou uma pessoa, quando eu saio do trabalho, eu não levo o trabalho para casa, não comento em casa com a minha família, não comento com a minha esposa, até porque eu acho que eu não tenho o direito de jogar para cima dela as dores e as frustrações e os conflitos que a gente vive, mas mesmo assim, às vezes de noite você acorda, começa a rolar na cama, daí a pouco ela diz: o que tem que não está dormindo? O sono deu uma voltinha. Bom, eu quero também aproveitar o debate de hoje para falar de uma lei de um município aqui do Rio Grande do Sul, que é Vacaria, onde está proibida a doação de esmolas e também o ato de pedir esmolas. Lá então em Vacaria não é mais permitido e também, além disso, impede a venda de produtos nas sinaleiras. Nós tivemos aqui na Câmara de Vereadores já um grupo que fez o debate de algo assim semelhante, que vai ao encontro exatamente disso. O secretário, o senhor esteve participando, né, dessa atividade. É o caminho, é um modelo que a gente pode adotar também aqui em Passo Fundo de proibir esmolas? Aqui em Passo Fundo, o que aconteceu? Aconteceram algumas situações. Havia muitos pedágios, especialmente para quem é aqui da cidade, da região, ali nas imediações da Praça Toqueto. Os pedágios solidários. Havia muitos, e o que se começou a observar? Muita gente que vinha de fora, grupos, entidades, ONGs que vinham de fora do município realizar pedágio, aí arrecadando da nossa população e levando para fora. Não tem nenhum ato ilícito nisso, mas a nossa população passa a contribuir e nem sabia bem para quem estava contribuindo. E aí começou o pessoal se antenar. Poxa, de repente as entidades da cidade que se envolvem no cuidado, que constroem junto com as políticas públicas, de repente não têm acesso. E aí quando surgiu o evento de Vacaria, que buscou essa legislação, tentou resolver por isso, aí o Sidney nos procurou nas Sencas e nós junto procuramos a Comissão de Justiça e Direitos Humanos na Câmara de Vereadores, que é presidida pelo vereador Saul, e aí foi feita uma reunião bem substanciosa, e foi debatido isso e foi colocado isso, e havia muitas opiniões, algumas opiniões sendo favoráveis, por exemplo, a essa legislação proibitiva de Vacaria, e daí outros trouxeram experiência aí do Vale dos Sinos, tem 2 municípios que têm uma experiência, e aí se viu como não houve convergência, porque o pessoal dizia, não, nós temos que fomentar políticas públicas e não adotar a proibição, mas outro dizia aqui em Passo Fundo, nossas instituições não conseguem fazer um pedágio solidário porque as de fora trazem. Outros diziam, não, mas enquanto nós fixávamos dando esmola, nós vamos aumentando o nosso problema e vamos fixando esse cidadão aí. Então nós temos que parar. E isso só conseguimos parar com legislação. Outros diziam, não, isso conseguimos com sensibilização, com educação, com conscientização. E aí, naquela reunião, foi combinado o seguinte, que a Procuradoria da Câmara iria estudar o Código de Posturas do município e a Lei Orgânica do município de Passo Fundo. O vereador Saul, enquanto presidente, ficou pelo gabinete, pela comissão, e analisar essa legislação de Vacaria e dos municípios aí do Vale dos Sinos, e também de encaminhar junto à Procuradoria do município para fazer essas análises e depois convocar uma reunião de novo. Ele ia tratar também se não me falha a memória, com o delegado Mário. Então, para daí nós sentarmos de novo e aí já com algumas luzes, algumas pistas do que as procuradorias iriam dizer dessas legislações para a gente construir algo em Passo Fundo. Até ali eu sei que avançou, mas não aconteceu a reunião seguinte. Inclusive, foi bom tu trazeres presente esse tema para a gente voltar a tratar isso com o presidente da comissão, para a gente reunir esse grupo de novo e não deixar morrer, porque isso precisa avançar. Nós precisamos disciplinar isso, precisamos regulamentar isso, e são N situações que vão se apresentando. Se a gente não tiver regulamentação, daí a gente vai pelo achismo ou, eu concordo ou não concordo, mas isso não resolve o problema. Marcos, você tem alguma observação para fazer? Eu gostaria eu estou aqui em mãos aqui sobre essa lei de Vacaria, da lei, né? São 2 pontos aqui que eu acho interessantes.
Mas, em primeiro lugar, assim, eu acho que essa questão de proibir ou não proibir, né, por força de lei, é uma coisa que vai ser bem complicado mesmo, sabe? Vai ser complicado. Aqui a gente tem nós somos uma cidade democrática e cada um tem um pensamento. Acolhedora, né? Então isso vai ser bem complicado. Vamos ver onde vai dar. Mas 2 pontos que eu achei interessante nessa lei ali do município ali, que é assim, ó. Tá lá no parágrafo 3 dele lá. A administração pública municipal instalará placas educativas, né, destinadas a desestimular a prática de doação de esmolas em locais de grande circulação de pessoas, bem como junto aos semáforos, ou ainda na frente de lojas 24 horas. Eu acho interessante isso aí. Nós já havíamos conversado uma vez, mas aqui por força, segundo o nosso secretário da Segurança Pública, não poderíamos fazer isso, porque em Santa Catarina já existe também, né? No semáforo, não tem lugar que tu passe mais na tua vida do que em semáforo. Tu vai passar em todos os semáforos, né? E ali numa da cidade, eu me lembro agora eu acho que é Chapecó. Tu parou no sinal, já está lá uma placa lá junto da sinaleira, ao lado do farol, né? Não dê esmolas, e ali então é educativo, não dê esmolas. Aqui nós levamos essa ideia e por enquanto ainda não sortimos porque não existe um regramento e a lei nossa não permite, né? A lei de trânsito daqui da região, né? Outra coisa aqui que eu achei interessante é essa dos pedágios comunitários aqui assim, ó. Porque isso aí que o secretário falou ali do Sidney Nunes, isso aí foi enquanto Comad, nós sentamos lá e começamos a levantar essa questão, né? Que o pessoal vem, os nossos não são muito aceitos, das nossas comunidades terapêuticas, de estarem no sinal pedindo. Os nossos pedágios. Os nossos aqui, não é muito aceito. E o pessoal vem de fora, e eu não sei por que isso, mas é como eu disse, nós somos muito acolhedores. O pessoal vem de fora, todo mundo contribui. E eles enchem os cofrinhos e vão embora. Tu não sabe se aquilo realmente é para aquele fim, aquela finalidade, né? Então nós não temos isso. Mas interessante é que assim, por exemplo, que aqui, ó, que essas associações sem fins lucrativos, ONGs, enfim, e CTs e todo mundo que vai para cá, que ele tenha antecipadamente 10 dias para pedir essa autorização. Então esse é o regramento que a gente está procurando fazer, né? Que eu acho interessantíssimo isso aí. Pelo menos vão ter uns regramentos. Outra, a questão dos artistas de sinais, artistas de ruas, malabaristas também. Que tem também uma lei em São Paulo, que é assim, eu sou artista, tudo bem, mas você vai retirar uma autorização junto à prefeitura e lá você vai pagar uma taxinha para o município, para você poder fazer esse trabalho, mostrar a tua arte. Então são coisas que a gente ainda é muito novo aqui, isso aqui é recente, mas que a gente está provocando para que isso também possa vir num futuro próximo, né, ser uma realidade também. Ok, então o Câmara Debate de hoje, que está tratando das esmolas, está chegando ao fim. Assim, o assunto realmente é amplo e ele ainda renderia mais um bom tempo, mas então para a gente encerrar o programa de hoje, eu quero que vocês deixem então uma orientação para a população que está nos assistindo. Quando alguém for lá e bater no vidro do carro ou fizer a abordagem na rua, qual é a orientação, de que forma a gente deve então se comportar, a gente deve agir? Vimos no primeiro bloco que não dar esmolas, mas como a gente pode se portar então diante dessa abordagem? Acho 3 coisas. Primeiro, acolha com carinho, veja nessa pessoa um ser humano e, terceiro lugar, indique o caminho. E aí é importante, um dos caminhos, um dos melhores, é o telefone 91 93 9597, que dá para o nosso trabalho de abordagem, vai ter a referência do Centro Pop, vai ter a referência da Casa de Passagem, e aí é o caminho, o acesso para a política pública, que poderá resolver o problema deste cidadão. Marcos. Bom, eu concordo aqui com o secretário. A primeira coisa é o acolhimento humano, né? Mas também não faça essa doação e indica sempre para ele o seguinte, olha, procura o serviço de assistência social. Centro Pop, abordagem, Casa de Passagem,
Que, aliás, só para complementar, esse público nosso, que nós trabalhamos no serviço da assistência social, Centro Pobre, Casa de Passagem e Abordagem, é o único público que tem 3 serviços para esse mesmo público. Aquilo que o secretário falou das 20 mil e poucas refeições ao ano, que ainda não encerramos, né? Só para teres uma ideia, são 6 refeições ao dia. Começa com um café da manhã, lá na Casa de Passagem, nós temos depois o nosso ali no Centro Pop, o lanche, nós temos daí o almoço na Casa de Passagem, que, diga-se de passagem, é muito bom. Daí nós temos o lanche do Centro Pop, que nem vamos falar, né? Aí depois tem o jantar, e às 22 horas tem um desjejum, que faz lá um lanchinho antes de dormir. Então, nesse sentido, quando a gente fala assim ao público agora, me dirigir ao público, que o sujeito chega e diz para ti, não, para me comprar alguma coisa para comer, não. Indica os serviços, porque fatalmente não vai ser para aquilo que ele vai usar esse dinheiro, ele vai usar para a manutenção do seu vício. Certo. Os relatos são muitos, né? Os pedidos também. Muitas vezes o pessoal aborda pedindo alimento, pedindo dinheiro, dizendo que não está conseguindo acessar uma medicação. Independente de qual for o motivo, o pedido, escute, olhe como um ser humano, como o secretário disse, acolha bem e direcione para a Sencas, porque ali então vai ser escutado qual a demanda e direcionado para o serviço que melhor vai atender, ou é um CRAS, ou CREAS, ou Centro Pop, porque a secretaria, o CAPS, ela é cheia de serviços, cada qual com um objetivo. Então, direciona para a nossa secretaria, que com certeza a pessoa vai ser acolhida e vai ser atendida na sua necessidade. Ok, então eu quero agradecer os meus convidados, os debatedores de hoje. Muito obrigada e obrigada também a você que acompanhou o Câmara Debate. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Uma ótima noite e até lá!